Vai ter início agora. Posso começar? Não estou vendo ainda aqui, não está aparecendo no YouTube, não estou vendo. Olá, agora estamos dando início ao nossa roda de conversa, religião como forma de resistência. Roberta vai trazer para a gente, né? Roberta Ramos vai estar trazendo para a gente um pouco do conhecimento sobre o candomblé e conversar com a gente sobre como a religião é uma forma de resistência, é uma memória da ancestralidade do povo africano. Eu vou passar a palavra a ela e, em seguida, vamos começar a projetar o que ela preparou para a gente. Roberta, é com você. Olá, boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou Roberta Ramos, como o professor já mencionou. Eu faço faculdade de Ciências Sociais e Serviço Social e estou fazendo parte desse projeto de extensão da Estácio, que fala dos lugares de memória e memórias de lugares da cultura afro-brasileira, e trouxe como tema o candomblé, porque eu sou candomblecista, e eu acho que é uma forma de trazer, né, um conhecimento sobre a religião, que ainda tem muitos mitos, muito desconhecimento ainda. O título é Candomblé, a religião como forma de resistência, memórias da ancestralidade do povo africano. Pode começar, pessoal. Está aparecendo agora aqui a nossa tela. Sim. Ok. Esse aí está o título, pode passar para o próximo. Então, eu trouxe uma citação do Mandela, aqui, de 2013, que é: ninguém nasce odiando outra pessoa pela sua cor de pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Uma reflexão, né, que o racismo, ninguém nasce odiando a outra pessoa pela sua cor de pele. É uma cultura, assim, pela a história que vivemos, que cria todo o preconceito. Pode passar. Vamos começar falando um pouco da África. Vou botar aqui. A África é um continente e não um país, como muitos pensam. Ela tem 54 países e mais de 1,2 bilhões de habitantes. A maioria desses países influenciaram o que chamamos hoje de candomblé. Estima-se que durante todo o período da escravização dos povos negros, cerca de 12 milhões de negros africanos foram retirados do continente. Nesse quantitativo, estima-se que 4 milhões vieram para o Brasil, ou seja, 1/3 de todos os negros que foram escravizados vieram para o Brasil. E, além da vasta contribuição na construção física e estrutural do país, no Brasil, né, o caso que a gente está falando, os negros também contribuíram com a língua, com a culinária, com a música, dança e com a religião. E dentre as religiões, nós temos... Pode passar.
E dentre as religiões ou manifestações culturais mais conhecidas, que foram trazidas pelos negros, as mais conhecidas são a Umbanda, Calundus, Tambor da Mina, Batuque Jurema, que é muito ligado à cultura indígena, Cabula, Candomblé, entre os outros. O Candomblé, por si só, tem uma diversidade enorme dentro do culto, que denominamos de nações, como, por exemplo, Candomblé de Fon... Pode passar, que eu estou indo. Candomblé de Fon, Candomblé Queto, Alaqueto, Candomblé Congo, Angola, Candomblé Nagô, Candomblé Efon e por aí vai. Quando você faz parte, né, do Candomblé, geralmente as pessoas perguntam, de qual nação? Aí cada nação tem as suas especificidades de vestimentas de cada divindade, cultura de cada um. Eu já vou também já explicar mais para frente. Pode passar. Embora não seja possível determinar quando e onde começa esse fenômeno da mistura de culturas, acredite-se que muito está associado ao processo de escravização, uma vez que os negros, na condição de escravos, eles não podiam se dar ao luxo de escolher a manutenção de relação apenas com outros negros escravizados da mesma região. Existem relatos que dizem que as misturas dos negros escravizados de origem distintas era uma das formas utilizadas pelos colonizadores para reduzir a possibilidade de motins, guerras e fugas, uma vez que, sendo de culturas diferentes, além da divergência de costumes, tinha divergência linguística, que seria uma grande barreira a ser quebrada para criar guerras. Quando precisar mudar, me avisa. Uhum. Os negros, entretanto, eles superaram as barreiras interpostas pelas diferenças culturais, fortaleceram os seus laços e, mesmo em casos que eram de culturas rivais em solo africano. É através dessa sinergia que dominamos como o candomblé se estruturou pelos nossos ancestrais. A ancestralidade dos povos está diretamente ligada à localização da região da África, como, por exemplo, o Xangô, que é da região da cidade de Oió, Ogum, que é da região da cidade de Ekiti, que lá eles cultuam a cidade, cultua o orixá. Aí, quando eles vieram para cá, foi se misturando, porque cada negro era de uma região e foi assim que foi formando hoje o candomblé brasileiro. A principal característica das organizações culturais em solo africano é que elas se davam através das regiões onde divindades eram louvadas. Como eu já mencionei, cada divindade era e é regida na cultura urubá por uma região, dentro de uma região. Pode passar. Bem, o candomblé no Brasil. O candomblé no Brasil, ele iniciou no século XIX. A população afrodescendente traz em sua história e origem dos povos africanos a sua ancestralidade, com sua cultura própria, suas crenças, tradições, que se somaram à dos brasileiros, que já misturados com a população nativa, né, os povos indígenas, formando essa mistura que é o povo brasileiro, porque o povo brasileiro nada mais é do que os povos indígenas, que já, né, habitavam aqui quando os portugueses vieram, e quando começou o tráfico negreiro, que começaram a escravizar os negros, trazendo para o Brasil, que houve essa mistura da população que é hoje. E pode passar.
A cultura e religião afro-brasileira se fundem como parte da história do país. É essencial apresentá-la pela força da lei. A lei é a Lei 11.645, de 10 de março de 2008, que ela atribui que seja ensinada a história das religiões afro-brasileiras e princípios religiosos dentro das escolas. Infelizmente, ainda poucos lugares aderiram essa lei, mas já assim, desde 2008 que tem essa lei para poder as pessoas conhecerem a história do povo africano e toda a sua ancestralidade, religiões, e diminuir de uma forma, né, o preconceito, a intolerância religiosa. Pode passar. E eu trouxe essa citação que eu retirei do aplicativo IBA, que é um aplicativo que ele explica um pouco sobre a religião, né, sobre o candomblé, e também eu até trouxe no final como baixar o aplicativo, várias informações que tem dentro dele. E eu trouxe essa citação, que somos descendentes de escravizados e não de escravos. Esses povos tradicionais nos deixaram heranças ancestrais milenares, culturais e religiosas. Pode passar. Esse é o aplicativo do IBA. Ele é uma cartilha, de direitos dos povos tradicionais de matriz africana. E nele vem explicando, no aplicativo, porque eu estou usando o celular, aí nem tem como eu mostrar, mas ele tem uma abertura que vai explicando um pouco de como é a religião. E dentro do aplicativo você consegue ver alguns ensinamentos sobre a religião, né, das nações. Também tem referências de lugares, né, de terreiros registrados dentro pelo candomblé, que até também vou trazer a minha zeladora explicando, né, sobre essa parte da legalização do barracão. Pode passar. Também trouxe alguns telefones importantes, como lugares para você ligar sobre denunciar sobre racismo, violência à mulher negra, intolerância religiosa, vários telefones e endereços, tanto no Rio quanto em todo o Brasil, que tem nessa cartilha e no aplicativo, explicando cada local, endereço, telefone, e alguns têm site para poder entrarem. Pode passar. E eu trouxe essa outra citação, que também é desse aplicativo, que existe história do povo negro sem o Brasil, mas não existe história do Brasil sem o povo negro. E essa citação, ela mostra como que o povo negro, o povo que foi escravizado, construiu a história do Brasil, e como essa história ainda não foi realmente contada como deve ser. E a outra citação também que eu trouxe, que somos descendentes de povos escravizados, não escravos. Eram pessoas que, lá na África, eram reis e rainhas, mas quando foram trazidos para o Brasil, foram escravizados. Então, assim, todo um contexto histórico dessa parte da nossa história que ainda é pouco conhecida. Pode passar. Aí outras referências, parte do conteúdo eu retirei uma página do Facebook do Tata Kassim Lembe, que com a autorização dele, eu já conversei com ele, porque ele faz muitas publicações explicando sobre o candomblé, sobre a história, sobre a geografia do candomblé no Brasil,
E eu trouxe um pouco trechos de algumas publicações dele. Quem tiver interesse, o link está aí, procurar, Tatá Cacilember, que tem muita informação lá, muita, muita. Tem vídeos dele explicando, e ele faz, cada publicação é um tópico diferente, faz referências, como eu mencionei, de nações do candomblé, então ele explica sobre cada nação, a nação Queto, Nagô, Angola, ele explica muito bem sobre essa. Quem tiver interesse, eu recomendo que dê uma olhada. Também um texto que eu retirei, alguns trechos, que é sobre a relação da intolerância religiosa e o desenvolvimento da religião neopentecostal, que tem algumas referências que nem as pessoas sabem, mas algumas coisas são parecidas e, mesmo assim, ainda há uma intolerância, né, sobre o candomblé. E também trouxe o site do aplicativo, que é appigba, que é igba.com.br. Para quem tiver interesse em adquirir o aplicativo, né, se inteirar mais sobre a história, esse é o site. Pode passar. Roberta, vamos passar agora para uma parte que é bastante interessante, que você vai explicar para a gente aí dessa tua experiência, né, dentro até da proposta do nosso projeto de conhecer lugares de memória da cultura afro-brasileira. E então vou deixar aqui com você a explicação para a gente do que vai vir a seguir, né? Sim. Das fotos, da atividade, da tua experiência, que eu acho que isso é muito importante para a gente aprender mais, né? Então, Sim. vai fundo aí. Agora eu vou falar do terreiro afro-brasileiro Nhanque-Sul, que é o terreiro de candomblé do Axé Tumba Junsara, que é o terreiro do qual eu faço parte e que tive assim um entendimento muito grande sobre a religião e a ligação da religião do terreiro com a comunidade, toda a função social que a gente pode exercer dentro da sociedade. Nós temos um projeto social que é Jovens do Axé, em que, geralmente, uma vez por mês, recebemos crianças da região onde fica o nosso terreiro, que é em Itaboraí, no Rio de Janeiro, e temos atividades escolares, né, de ajudar em algumas dúvidas, né, que trazem da escola, doamos cestas básicas para as famílias, porque são pessoas de origem bem humilde, e fazemos doações de roupas, de brinquedos. Temos também uma parte que explicamos um pouco sobre a religião, sobre o candomblé para essas crianças, e é bem interessante, assim, alguns eventos, né? Porque quando você pergunta, você conhece Exu? Aí tem criança que fala assim, mas Exu é inimigo de Deus. Aí você pergunta assim, mas por quê? Que minha professora falou. Então você vai desconstruindo já na infância esse pensamento, essa cultura que foi instalada, né, sobre o candomblé, que muitos enxergam como uma religião que não deve ser falada, não deve ser vivida, e um preconceito, sendo que não, não tem nada de... Como eu vou poder explicar? Não tem nada de assombroso dentro da religião, pelo contrário, a religião é linda, e quem passa a conhecer de verdade consegue ver o encanto que é a nossa religião. Ai.
Pode passar. Essa é a minha Mameto, né? Minha mãe de santo, zeladora, minha Queçu. E eu pedi para ela falar um pouco, né, sobre o nosso axé, sobre a história do barracão. Aí agora tem uma fala dela. Conseguiu colocar, professor, o áudio? Sei que está conseguindo ouvir. Não, eu não. Eu não sei se as pessoas no YouTube estão. Não tem nada não vou poder explicar. Não tem nada de assombroso dentro da religião, dentro da religião ainda. Quem passa a conhecer de verdade consegue ver o encanto que é a nossa religião. Eu não sei se está dando para ouvir. No YouTube, no chat, estão dizendo que não estão ouvindo. Vamos tentar aqui. Tá. É sobre a história do barracão. Aí agora tem uma fala dela. Ai, Deus. Boa tarde, meu nome é Rosane Paiva, minha digina é minha pessoa. Sou do axé Tumba Jussara, marca do terreiro afro-brasileiro minha pessoa, que foi fundado pelo meu zelador em maio de 2008. Eu me iniciei em 2 de agosto de 1992, pelas mãos da minha saudosa mãe, Ivonete Globin Soboanin, filha do senhor Manuel Siriaco de Jesus, o qual fundador do axé Tumba Jussara. O nosso axé, a matriz, é no bairro Vasco da Gama, localizado na Bahia, e foi tombado, virou patrimônio histórico após ter completado os 100 anos. Lá, meu avô iniciou alguns barcos e dando continuidade ao Rio de Janeiro, onde a minha mãe de santo foi iniciada. Eu dei continuidade à minha vida espiritual, fechei o meu ciclo e abri a minha casa com o meu tata de Calamazoang, também em memória. Hoje, o nosso axé, ele aqui ao Rio de Janeiro, tem crescido bastante, os filhos, os netos, e tomando suas obrigações, vem aumentando as nossas matrizes. Então, eu sou de Itaboraí, do Rio de Janeiro, e aqui também em Itaboraí temos alguns terreiros do axé Tumba Jussara. Essa foi a fala da minha Mameto, minha Queçu, explicando, né, sobre o barracão, né, sobre o terreiro, sobre a história dela, a história do nosso axé, da nossa família, porque no candomblé nós somos uma família,
enorme, porque conforme como a Mameta explicou, conforme os filhos vão, né, dando obrigações e cada um vai abrindo, né, o seu terreiro, quem tiver, né, o cargo de zelador. Então, assim, o candomblé é uma enorme família dentro da nação, e cada nação tem a sua família, as suas famílias, e também o candomblé, muitos ensinamentos dele passa pela oralidade. Tudo é explicado verbalmente, falando, pouco se tem coisas escritas. Então, muito do que aprendemos são com os mais velhos. Muitas coisas foram perdidas até por conta disso, por não ter nada registrado, não ter algo, né, para passar só pela oralidade. Então, algumas coisas foram se perdendo, mas nós temos que lutar para que as pessoas conheçam mais o candomblé, a religião, como ela realmente é, e desconstruir todo tipo de preconceito e intolerância. Pode passar. Agora vamos passar algumas festas que tivemos, né, do candomblé. Essa é uma foto da festa que tivemos hoje da Mãe Oxum, que é a santa da zeladora da Mamito. E ela teve essa festa com todo o luxo e a beleza que o Oxum gosta e merece. Pode passar. Mãe Oxum, em sua festa, agradecendo a presença de todos. Ela é uma santa que eu particularmente amo e tenho um sentimento muito especial, porque hoje, se estou dentro da religião, é por causa dela, porque dentro da religião existem alguns cargos, né? Vamos botar assim, de Pai de Santo, Mãe de Santo, Ogã, Eked, Ebome, que é uma pessoa que, após a obrigação de 7, passa a ser, né, o mais velho da casa. Então, eu sou Eked de Oxum, e dentro do candomblé, se hoje tem um cargo, tem uma digina, que é o nosso nome dentro do candomblé, dentro do barracão, tudo foi por Mãe Oxum que me deu, e a ela tenho todo o amor e a gratidão. Pode passar. Essa foi uma festa que fizemos no Dia das Crianças, para receber as crianças da comunidade. Distribuímos doces, teve bolo, teve salgadinho. No candomblé, quando você é iniciado no santo, você recebe um herê, que é uma criança, e eles vêm brincar com as crianças no barracão, com frutas, com alegria. E essa tarde, as pessoas da região já esperam ansiosas por esse momento, porque é um momento de interação, que a gente também, né, ajuda as famílias que participam. Pode passar. Essa é a família mesmo que eu sou. Até me emociono, porque foi assim, uma das minhas primeiras funções no barracão, e nós estávamos o dia inteiro, né, em função que chamamos dentro do candomblé, quando tem uma função mesmo em relação a um santo. Esse foi específico
a Pai Tempo, e todos assim cansados, né, exaustos, mas todos muito felizes, porque o axé, a energia que o orixá traz, ela nos renova a cada dia, e a cada função é mais prazeroso em você fazer parte. Pode passar. Então, aí finalizou. Eu estou aberta a perguntas, quem quiser fazer pelo YouTube. O professor também, se quiser acrescentar algo. Roberta, em primeiro lugar, parabenizar pela apresentação, muita informação, né? Deu para sentir a tua emoção aí, vendo o pessoal ali na atividade, aquela festa bonita com as crianças, né? E não sei se vão aparecer aqui perguntas. A minha pergunta é em relação a uma fala que eu não pude colocar, que fala da questão da regularização, né, dos terreiros, seja enquanto pessoa jurídica, tá? Parece que isso tem um problema que dificulta aí a fazer mais coisas junto à comunidade, né? Você tem Sim. informação sobre isso? Sim, essas ajudas que fazemos são, assim, os filhos da casa, né, as pessoas que fazem parte do terreiro, que juntamos, outras pessoas também que frequentam e também sabem, né, da nossa ajuda, contribuem. E sendo regularizados, nós temos mais direitos com esses projetos, né? Nós registramos os projetos e conseguimos arrecadar para poder realizar mais projetos, porque tudo assim é muito no sacrifício hoje. Nós queremos ter uma função social dentro da sociedade, só que tem muitas barreiras ainda. Agora, a minha Mameto, né, regularizou o barracão, e também no Rio, acho que foi no Rio agora, que também abriu semana passada, né, para a regularização dos candomblés, das casas de terreiro. Se eu não me engano, também em São Gonçalo, foi divulgado essa semana. É uma conquista que a gente tá lutando, porque quando você regulariza, igual, né, algumas igrejas, você consegue assim colocar o seu projeto lá para eles avaliarem e ter uma ajuda, né, do município ou do estado, né, para poder a gente fazer mais pela nossa sociedade, pela comunidade, né? A Tem uma Cíntia está pergunta informando que aqui da Niterói abriu Cíntia. também. Isso. Ia exatamente ler essa pergunta da Cíntia aqui para você, Roberta. Roberta, frente à demonização do candomblé, quais ações que você pensa como efetivas ao combate da intolerância religiosa? Eu acho assim, eu tenho muito isso na mente, que é o conhecimento, levar o que é o candomblé para as pessoas, porque o desconhecido causa medo, causa essa ideia distorcida do que é. E eu acho que assim, a gente levando o conhecimento do candomblé para as escolas, eu sou super a favor, e sempre quando eu converso eu falo sobre isso, que tem que ser falado nas escolas, tem que começar, porque como você, desde pequeno, você conhece muito sobre o cristianismo, né, da religião católica, né, os evangélicos, né, e o candomblé ele fica subentendido, né? Algumas pessoas acham que sabem alguma coisa, que ouviu falar, né? Então acho assim que o conhecimento, a gente entrar na sociedade para
levar um conhecimento, explicar. Nas escolas, seria muito interessante ter um dia para explicar sobre como são os orixás, cada orixá. Eu nem entrei aqui muito nisso, porque é profundo, né? Assim, é tema para outra roda de conversa, para você falar um pouco de cada orixá, até porque cada nação também muda um pouco de orixá, então é algo que tem que ser mais aprofundado, mas eu acho que a demonização é causada pelo desconhecimento. O desconhecimento causa essa demonização que as pessoas têm do candomblé, e também por ser uma religião afro, né? Como a capoeira, que era vista como uma coisa de quem não faz nada, de bandido, de desocupado, de malandro. Você vê que uma coisa que é da cultura afro causa sempre essas ideias, né, distorcidas das pessoas. Então a gente tem que ir desconstruindo e reconstruir o que as pessoas pensam sobre o candomblé. Roberta, você tocou num ponto que diz que a intolerância tem a ver também com o desconhecimento. E tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, porque às vezes o desconhecimento está ligado também a uma falta de maior informação Sim. a respeito, né, da própria religião, dos seus rituais. Então, aqui a Ranuzi Ferreira pergunta o seguinte: o que seriam obrigações que você cita? Tá? Então, o que seriam obrigações? E também um termo que você usou, né, minha zeladora. Alguém pode pensar, confundir essa palavra com uma profissão de zelador. Então, acho que até explicar esses termos aí já seria uma forma de a gente diminuir essa ignorância das pessoas, né? O que você me explica? Sim, a zeladora, eu particularmente falo assim, porque a mãe de santo, o pai de santo, ele zela pelos filhos da casa, né? Ele cuida, então eu gosto de chamar de zeladora. Mameto, né? É uma forma de chamar quem, né, é mãe de santo. E que seriam as obrigações? Quando você entra para o candomblé e você, vamos explicar assim, de uma forma que as pessoas entendam. Quando você, como se fosse na igreja que você é batizado, no candomblé você entra para a religião, você faz santo, né? Você faz um santo que todos nós, mesmo quem não é do candomblé, todos nós nascemos, né, sendo de um santo. Nós somos todos que chamamos, né, temos um santo. Então, quando entra para o candomblé, você faz, né? É feito esse santo em você. E algumas pessoas, essa divindade, ela vem através dessa pessoa para aqui, para a Terra, que são os orixás que a gente vê nas festas, né? E tem pessoas que não recebem, que são ogães e equedes, né? Os ogães são como, né, pais do pai ogã, né? É o pai que cuida do santo, que toca o atabaque, que através do atabaque que, né, chama o santo para poder vir para a terra, vamos botar assim, entre aspas, né? As equedes são as mães que ficam responsáveis quando os santos estão em terra. Nós não recebemos, não manifestamos o santo, mas temos nós, sentimos a energia, nos emocionamos, só que nós somos os olhos, né, dos santos, como estamos aqui, transmitimos, né, para as pessoas o que os santos querem falar. E as obrigações, quando você faz santo, você
é um processo, né, que nós passamos, como em outras religiões, tem batismo, né, para você entrar. E após um ano, né, de feito, nós temos uma obrigação, chamamos de obrigação de um ano, porque quando fazemos santo, nosso corpo é como se nós renascermos para o mundo, né? Novamente, passamos por alguns processos que são guardados ali para quem realmente passa, né? Não é algo que seja assim falado abertamente, são momentos ali, nada demoníaco, tá, gente? Pelo amor de Deus. São só processos que passamos porque o nosso corpo está renascendo, né? Nós estamos nascendo para o orixá. Então, nós ainda é como se fosse um recém-nascido. E a gente está, depois de um ano, nós temos a obrigação de um ano para poder voltar a fazer certas atividades, como ir à praia, cachoeira. Com um ano você fica restrito aí, porque o seu corpo ainda está assim, né, nascendo, né, crescendo. Roberto, No santo, vamos botar aproveitar assim, essa. crescendo, né, entre aspas também. E a de Aproveitar. 3, oi. Não, só desculpe interromper, mas aproveitar essa tua fala, Sim. porque a gente percebe que o desconhecimento não é só em relação à religião, mas em relação a toda a cultura africana, afro-brasileira, porque você acaba tendo que usar uma referência ao batismo, né, a Sim. práticas de outra religião, de outras religiões, que também são rituais próprios deles, que são vistos como coisas naturais, e que você está descrevendo como se fosse uma coisa estranha, exótica, quando, Uhum. na verdade, eles têm muita similaridade, se parecem muito, né? Como um momento ritual de cada religião, que tem uma importância. Tá? Então, é um fato que é interessante a gente refletir e aprofundar, e isso aqui é também uma das propostas do projeto, Sim. né? de ampliar a informação sobre a cultura afro-brasileira. E tem uma pergunta aqui, a gente está chegando já um pouco no avançar aqui do nosso tempo de gravação, mas essa pergunta aqui acho que é interessante a gente responder, que é Elídia Santos, que coloca a seguinte questão: que tipo de barreiras vocês mais enfrentam para trabalhos sociais com a comunidade em torno do Ilê? E ler como também se menciona terreiro. É uma forma também que nós usamos, né, dentro do candomblé, já explicando também. As barreiras são algumas, vamos botar assim, as pessoas até frequentam lá, recebem as ajudas, mas as dificuldades que nós temos é realmente, nós queremos fazer mais, né, pelas pessoas, e infelizmente às vezes a gente não consegue, porque para a gente também, assim, né, igual saímos de uma pandemia, saindo ou não saindo ainda, né, que está ainda nessa reconstrução do país, então a gente está tentando ajudar as pessoas, porque está uma situação, esse último governo deixou o Brasil assim, as pessoas voltando à miséria, as pessoas não tendo o que comer, então a gente se sentiu nessa responsabilidade de ajudar as pessoas em torno, que a gente estava vendo as pessoas com muitas dificuldades. Então a gente junta, mas assim, nem sempre também a gente tem para ajudar, a gente sempre tenta, a gente queria ajudar mais. Minha zeladora até mencionou num outro áudio que a gente não conseguiu colocar, que tem registrado 60 famílias, mas só conseguimos
acho que a gente consegue ajudar metade. Se a gente conseguisse alguma verba do município de Itaboraí, né, ou de alguém que, assim, algum, né, deputado, algum vereador, alguém, prefeito, quisesse ajudar os terreiros nessa parte, porque a gente junta o que temos para dividir com os outros. E a gente queria fazer mais, só que é bem complicado essa parte, porque teve até um exemplo agora, mês passado, se eu não me engano, que a gente todo mês, né, dá as cestas, e acho que mês passado a gente, acho que passou uma semana da época que a gente dá a cesta, e as famílias foram lá, 2 famílias foram lá perguntar se tinha alguma coisa para dar para eles. Então a gente juntou o que a gente tinha lá na hora no barracão, pegamos arroz, feijão, né, alguma coisa, macarrão, açúcar, para poder aquela família voltar com algo para casa, né? Então, com mais ajudas, a gente atingiria mais pessoas e conseguiria alcançar mais objetivos, né? Até essa parte do conhecimento também, a gente poder falar mais sobre a religião, explicar alguns termos, porque o candomblé, como o senhor falou, né, eu tenho que mencionar outras religiões para poder as pessoas entenderem a parte. E das obrigações, é isso, é como a pessoa, né, agora voltando à Igreja Católica, que a pessoa tem o batismo e tem a crisma, as obrigações são mais ou menos isso, são rituais que nós passamos que vamos tendo, né, dentro do candomblé de anos de santo, né, com 3, com 7, com 14, com 21, temos a cada essas idades, nós temos uns rituais que chamamos de obrigações, que seriam como uma crisma, e na igreja evangélica, como eu não tenho conhecimento, eu nem tenho como fazer referência, né, ao que passa, mas seria similar essa parte do catolicismo. Roberta, nós chegamos aqui a um limite do nosso tempo. Agradecer às pessoas que participaram, que enviaram as perguntas, agradecer a você novamente aí pela excelente apresentação e convidar as pessoas para buscarem informação sobre a cultura afro-brasileira, sobre o candomblé, sobre religiosidade afro-brasileira e conhecer o nosso canal no YouTube, onde a gente está colocando, né, os vídeos das nossas rodas de conversa e pretendemos dar continuidade ao projeto, né, com outras atividades que possam estar acrescentando para a comunidade a informação do conhecimento que a gente produz na universidade. Esse é o Sim. objetivo do projeto e, novamente, parabéns. Obrigada. E também fica uma proposta de tentar fazer algum vídeo também explicando um pouco, né, sobre essa parte do candomblé, porque eu mencionei muita coisa, então quem não é da religião, né, algumas, né, podem ter ficado um pouco perdidas, então depois eu posso até ver algum vídeo explicando um pouco melhor, até Memameto, né, tem meus mais velhos, né, de santo, porque no candomblé a gente dá muito valor aos mais velhos, porque são eles que passam, né, as experiências. Então, uma roda de conversa entre os mais velhos do candomblé, são pessoas do candomblé, e postar aqui no canal para quem tiver interesse depois ter mais conhecimento. Ótima proposta, vamos realizar sim.
Muito obrigada a todos que participaram, vi aqui. O pessoal está elogiando Minha bastante. minhas amigas, meu mameto, meu padrinho, várias pessoas. Muito obrigada pela participação de todos. Perfeito. Bom, pessoal, estamos encerrando então aqui a nossa roda. Ela vai ficar disponível no canal. Recomendem as outras pessoas que vocês conhecem também, que queiram ter mais informação. E muito obrigado a todos. Obrigada. Tchau.